O conceito de defesa pessoal que eu trabalho é o indivíduo valer-se de técnicas, situações, elementos cognitivos, elementos práticos e elementos instrumentais para se desvencilhar de algum risco, até a sua neutralização. Quando eu falar de defesa pessoal, eu diria que 70% ou 60% dela a gente vai estar sendo ali ilustrado pela vertente do MMA. As pessoas, elas ignoram muito esse tema. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma oficina de defesa pessoal e às vezes eu fico triste em saber que, por exemplo, já teve anteriores e a pessoa cancela, não, porque eu vou com almoço com uma amiga. A gente acabou de ver essa questão no Israel de forma abrupta ali, um ataque do Hamas, né? E as pessoas estavam vivendo o seu cotidiano, dia a dia, e o perigo não avisa. A pessoa enxerga um mundo perfeito, cor-de-rosa, e acredita que se o mal existe, né? Ele duvida que o mal existe. E que se ele existe, jamais chegará até você. Só que quando ele chega, o que você tem para ele? Nada. Você não tem como enfrentá-lo, você não tem como rechaçar, você simplesmente é ceifado. É o conceito de ovelha. Fala galera, hoje o tema é espetacular. Hoje vamos falar de defesa pessoal dentro do âmbito feminino, né? Que são as mais vulneráveis dentro desse cenário de violência que não só o Brasil, né, mas como o mundo inteiro vive, né? Inclusive a gente está tendo aí esse caso aí dos palestinos com Israel, né? E a gente vai também entrar nesse tema, né? Falar um pouco sobre a defesa pessoal dentro desse tema. E hoje eu estou aqui com o meu grande amigo, né? O fundador dessa comunidade maravilhosa que é o Amigos do Shape, que sempre visa a qualidade de vida e o desenvolvimento pessoal através da atividade física. Com certeza, meu amigo. A gente tem esse objetivo, somos homens comuns que têm nosso trabalho durante o dia, mais que tentam achar um tempo, né, durante o seu dia para praticar uma atividade física. Por isso que somos amigos do Shape, né? Somos amigos. O Shape é aqui, é o nosso Naldo, que é o verdadeiro. Vocês já observaram, né, que sempre o convidado tem o Shape. Nós somos só os amigos, né? Para ser fiel ao nome que a gente criou, né? E aí pra gente começar o nosso bate-papo, Naldo, até para o pessoal até conhecer você melhor, conta um pouco de você. Você quanto tempo está na área, quais são as faixas, enfim, essa coisa toda da luta, como é que chegou para você isso? Rapaz, eu comecei a treinar, meu nome é Naldo Santos, né, como eles já apresentaram. As artes marciais, elas entraram na minha vida desde tenra idade. Eu, com 11 anos, comecei a treinar karatê, né, no Sesc, e porque eu apanhava muito do meu irmão. Meu irmão hoje é um cara extremamente sensato, mas na juventude ele era bastante perversinho, assim. Então, a defesa pessoal já foi necessária na adolescência, né? Adolescência ou infância? Infância, né? Infância. Tava ainda com 11 anos e aí comecei a treinar karatê. Depois do karatê eu comecei a treinar jiu-jitsu e aí treinei jiu-jitsu, de lá não parei mais, assim, tinha idas e vindas, e fui conhecendo outras modalidades, né? Essa paixão pelas modalidades de luta, elas me levaram pro MMA, que é o esporte hoje que mais cresce, né? Que é um mix, né, de várias modalidades de arte. Né? Que a sigla MMA significa Mixed Martial Arts, né? Que é mistura de artes marciais ou artes marciais mistas. Perfeito. E aí introduzi isso, lutei por pouco tempo, porque por conta de trabalho pesado desde a infância, como eu falei, eu desenvolvi hernia de disco, então tenho uma lesão na lombar, em três vértebras, né? Meu Deus. Mas eu sobrevivo bem com elas. E quando foi que teve esse despertar para você ver assim, eu tenho talento, eu posso ensinar, eu posso ajudar as pessoas dessa maneira? Eu durante estudar para concurso, né, uma trajetória minha que eu fiquei muito tempo voltado a esse fim, para me descontrair da rotina de estudos que era bem maçante, era para concurso jurídico que eu fazia, né, os estudos, então eu pedi um amigo meu, que tem uma academia que chama Personal Fight, que o espaço é lindo, inclusive, o Davi. Eu falei, posso ir treinar aí, mano, nos fins de semana? Ele pode e tal, sempre me fazia questão de me ter por lá. E eu fui, ele tinha professores que o auxiliavam, que não eram pessoas advindas da luta, né? E lá eu ficava assistindo as lutas e como eu já tinha lutado e treinado várias modalidades, boxe, kickbox, jiu-jitsu, eu olhava ele ensinando e eu via, assim, algumas dificuldades do cara que não tinha a devida experiência, mas eu admirava eles estarem ali ensinando. Aí eu, uma vez,
olhei e falei, mano, eu posso dar uma aula um dia aí? Aí ele me permitiu, ele deu essa oportunidade que eu desse uma aula no sábado, né? E quando eu fui, as pessoas gostaram, lotou 6 turmas, né? E eu descobri ali que eu tinha capacidade da aula, que fui desenvolvendo a minha surgiu a luz do talento, surgiu, né? Ali surgiu. Inclusive, na minha vida mudou da água pro vinho a partir dali, que os meus objetivos mudaram. E professor, assim, algumas pessoas, né? Muita gente lhe conhece aqui na nossa cidade. É uma lenda, bem né? conceituado, é um cara bem conceituado aqui, muito respeito, né, de outros professores também. Sim. Com o senhor. Assim, mas no que diz a respeito do MMA em si, né? Para nós, que somos pessoas como algumas pessoas, não todos, né? Tem uma visão meio que deturpada do MMA, que é um esporte que não seria para todas as pessoas, mas é de fato um esporte que qualquer pessoa pode praticar? Eu acredito que sim, porque na verdade, a gente vai falar de defesa pessoal e as pessoas, é uma pergunta muito frequente para mim sobre defesa pessoal. As pessoas perguntam, qual é a modalidade que o senhor recomenda para defesa pessoal? Eu falo que a defesa pessoal, daqui a pouco eu vou trabalhar o conceito de defesa pessoal, mas eu preciso do maior número de armas, eu estou falando, leia-se técnicas, né? O maior número de técnicas possíveis. E o esporte que hoje mais se aproxima disso é o MMA. Então, quando eu falar de defesa pessoal, eu diria que 70% ou 60% dela a gente vai estar sendo ali ilustrado pela vertente do MMA, né? Pela lente do MMA, melhor dizendo. Porque o MMA, ele tenta conglobar todas as áreas possíveis, ou seja, ele pensa na luta em pé, ele pensa na luta em grade, que seria uma superfície com uma parede escorada no ambiente confinado, ele pensa na luta de solo, entendeu? O que significa, professor, a sigla MMA? Mixed Martial Arts. É um misto de várias artes marciais, mistas, né? Exatamente, né? Então, começou de uma forma e transformou-se em outra. Começou de modalidades contra modalidades. Igual os filmes do Jean-Claude Van Damme, antigos comitês, né? Você invocava indivíduos do jiu-jitsu, do kickboxing, das várias modalidades. Dragão branco, né? Tinha até sumô também. Isso, exatamente. Aí eles se enfrentavam. Mas, dada a eficácia do jiu-jitsu, né? E aí a gente vai falar desse papel que o jiu-jitsu desencadeou para a defesa pessoal, né? Graças à família Gracie. A partir desse papel, o Real Gracie ganhou as 3 primeiras edições de forma... porque não tinha uma regra de tamanho, então então ele provou ali a eficácia de uma modalidade contra a outra, então não era um leigo que ele estava enfrentando, e independente dos tamanhos, ou seja, que é um princípio de defesa pessoal, né? Quando você pensa que, isso aí não serve para mim porque eu sou muito pequeno, não. Você só vai ajustar as técnicas para o seu tamanho, para as suas valências, mas você não vai deixar de se proteger, porque isso é desistir da vida. Se eu disser assim, não tem nada que eu possa fazer, então você já desistiu da vida. Como é que eu posso te convencer do contrário? Se nós pudéssemos conceituar a defesa pessoal, né, qual seria o conceito mais adequado para isso? O conceito de defesa pessoal que eu trabalho é o indivíduo valer-se de técnicas, situações, elementos cognitivos, elementos práticos e elementos instrumentais para se desvencilhar de algum risco, até a sua neutralização. Esse é o termo que eu uso. Por que neutralização? Porque imagine o intento de um agressor. Se eu simplesmente criar um rechace inicial para ele, ele vai continuar na empreitada criminosa até conseguir realizar o feito, né? O crime, o delito, o injusto, como eu gosto de chamar, né? Então a gente tem que neutralizar, ou seja, se você vou dar só um empurrão, o cara vai voltar. Então, sei lá, vou quebrar um braço, entendeu? Criar uma debilidade momentânea nele, ou fatal, dependendo do caso, de forma que eu neutralize a ameaça. Então, a neutralização ela pode vir pela morte, ela pode vir pela incapacidade daquele indivíduo de andar, né, torcer o pé, pode vir por perder a consciência, por exemplo. Então, a neutralização ela vai depender do caso concreto. Então, basicamente, a defesa pessoal é aquilo que o Sun Tzu já dizia na arte da guerra, né? Exatamente. Conheça a si e o seu inimigo, e num campo de batalha você jamais estará perdido, né? Então a gente pode dizer que esse campo de batalha, de certo modo, é a vida. É a vida, exatamente. Né? E quando você conhece as suas potencialidades, você consegue lidar com os vários possíveis inimigos e agressores que podem vir no decorrer da vida. Inclusive, a arte da guerra é um dos meus preferidos. Ele
e O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Perfeito. São E assim, dois que eu ensinam tava muito. vendo até uma questão desse tipo de pensamento, assim, a gente vê muitos vídeos na internet, mas uma coisa que até me chamou a atenção, até para qualificar, de certa forma, as pessoas, que o pensamento era que existem pessoas que são como ovelhas, pessoas que são como lobos e pessoas são como cães pastores. As ovelhas, né, não prestam muita atenção no que acontece ao seu redor, né, e os lobos... Vivem o mundo cor-de-rosa. O mundo cor-de-rosa. Os lobos já seriam as pessoas que atacam, né, que querem destruir. Perpetram a maldade. E os cães pastores são abençoados essa dom da questão. violência. Exatamente. Então, a indiferença a esse tema de defesa pessoal, o que ocasionaria essa indiferença? O que pode acarretar na vida de uma pessoa? Eu considero isso hoje a maior ferida, né? Por causa do misticismo que se criou em defesa pessoal, né? As pessoas, elas ignoram muito esse tema. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma oficina de defesa pessoal e às vezes eu fico triste em saber que, por exemplo, já teve anteriores e a pessoa cancela, não, porque eu vou com almoço com uma amiga. A gente acabou de ver essa questão no Israel de forma abrupta ali, um ataque do Hamas, né? E as pessoas estavam vivendo o seu cotidiano, dia a dia, e o perigo não avisa, Nem né? esperava que isso pudesse acontecer no mundo. Eu fiz uma live falando, o perigo não avisa, você não tem um recado, você não tem ele simplesmente acontece, né? Então você viu várias pessoas sendo surpreendidas. Hoje eu postei um triste fato, eu tô com um vídeo salvo no celular, mas como é muito forte, eu não partilho em rede social, até para não sofrer, claro. Não ser derrubado, né, o vídeo, mas é de uma mulher que tinha deixado o marido, e a questão da violência doméstica, né, um feminicídio. Então ele vem, entra num determinado lugar onde ela mora e ele a executa de forma fria e rápida. Então as pessoas desdenham o conhecimento que é relacionado à indiferença em relação ao tema, e assim meio que como elas desprezam a própria vida no sentido de, pô, e se acontecer comigo, eu não tenho, sabe, parece que tem coisas mais importantes, eu não consigo ver por essa ótica. Então eu falo sempre que mais do que um nicho comercial, o ato de eu oferecer o tema defesa pessoal é um apreço pela vida que eu tenho, entendeu? Eu tenho um apreço de instruir. Você me conhece, sabe o interesse que eu tenho de ensinar as pessoas, de aprofundar o conhecimento das pessoas, né? Eu não faço esse trabalho só com mulheres e pessoas no geral. Também trabalho com classes policiais, né? Oriento as pessoas que estão preparadas para proteger vocês. Então, toda essa dedicação eu determino também ao tema defesa pessoal para as mulheres em geral. E aquela história, né, professor? A gente sempre acha que vai acontecer com o vizinho, que nunca vai acontecer com a gente, né? Exatamente. Então a questão da defesa pessoal é uma questão que já era para estar resolvida ontem, né? Hoje já é tarde. Isso, exatamente. Esse conceito que você falou aí, de pensar que vai acontecer com o vizinho, que acontece todo, é literalmente o conceito de ovelha. A pessoa enxerga um mundo perfeito, cor-de-rosa, e acredita que se o mal existe, né? Ele duvida que o mal existe. E que se ele existe, jamais chegará até você. Só que quando ele chega, o que você tem para ele? Nada. Você não tem como enfrentá-lo, você não tem como rechaçar, você simplesmente é ceifado, é o conceito de ovelha. E os lobos estão aí à solta. Verdade. E outro ponto é porque, às vezes, por desconhecimento, que eles pensam, não, as pessoas, algumas, né, geralmente elas pensam que a defesa pessoal só está atrelada à questão física, né, de você ir lá. É esse ponto que eu queria que o professor nos explicasse. Quais são os pontos que elas estão atreladas à defesa pessoal? Pode Claro. É justamente o misticismo que eu tento destruir, né? Então as pessoas, quando pensam em defesa pessoal, elas pensam logo em uma técnica física sendo aplicada, uma queda de judô mirabolante. Elas pensam logo que tem que virar o Bruce Lee, né? Exatamente. Elas pensam nesse mundo de fantasia que os filmes, né? O cinema, de forma poética, sempre trabalhou. Mas a defesa pessoal no meu curso eu divido ela em fase cognitiva e fase física. Então eu sempre exemplifico que, às vezes, a percepção, né, de um mal que pode acontecer, ele não chegou até você e simplesmente essa percepção já te livra disso. Ou a orientação dos pais em relação aos filhos para determinado comportamento de cuidado, seja na escola, seja com estranhos, né? Então essa eu chamo de fase cognitiva. Ou seja, você não fez nenhum movimento mirabolante, não aprendeu nenhuma técnica, não precisou malhar o corpício. Você simplesmente, pela astúcia que desenvolve, aventando essas possibilidades, você consegue se defender. Só o próprio despertar de um curso de defesa pessoal já deixa mais antenada com o ambiente, com as coisas. Eu sou muito sincero com os alunos, porque eu falo para elas assim, na oficina eu vou apresentar vários protocolos. Os protocolos são o enfrentamento prático no caso de determinadas situações.
Então eu apresento os protocolos, mas eu sou muito sincero... O protocolo, então, seria um modo operandi de reagir diante de o modus determinadas... operandi Perfeito. Perfeita a sua colocação. Mas eu explico o seguinte, hoje vocês estão vendo que esses problemas têm solução. Hoje vocês não saem daqui aptas a enfrentá-los, mas vocês saem com a visão de que existe saída e que vocês podem buscá-lo o tempo inteiro. E aí vem da pessoa se aprimorar, né? Um dos princípios que nós temos é a mentalidade combativa. Ela basicamente vai ilustrar isso. No sentido de que, por exemplo, tem um vídeo que eu exponho em sede de ministração de aula, que é de uma advogada que apanha do namorado. Mas ela era marombeira, então ela malhava e levantava uns 300 quilos ali, 200 e pouco no leg press. Mas o cara chega no pé da cama, estrangula ela, inclusive é um movimento que eu fiz com a Larissa no vídeo, porque eu ilustro a partir desse vídeo, né? Que é um vídeo real. Perfeito. E aí ele estrangula ela, soca o rosto dela, bate a cabeça dela na cama, né? Que tá em cima da cama. E ela mesmo levantando 320, a mentalidade dela de se fechar na qualidade de vítima, de ovelha, não consegue fazer ela enxergar que ela tem capacidade. Então, o despertar dessas capacidades, aí entra o curso Atives, que agora eu estou fazendo. Porque eu agora consigo ministrar aula para as pessoas que vêm até mim, né? Mas e as outras pessoas? E o trabalho que eu posso fazer no Brasil? Eu acredito de verdade no trabalho que eu faço. Esse é o bom da internet, né? Que hoje você pode criar um programa de defesa pessoal e pode atingir um público maior. Já estamos com ele em prática. Pode contribuir, né, de forma mais efetiva para a sociedade, levando esse conteúdo de qualidade a um público maior. Professor, deixa eu só comentar uma questão, né? O próprio nome que o senhor fala do seu projeto, né, da sua oficina Atives, já é uma questão de despertar, né, para a pessoa, para situações de possíveis danos, possíveis agressões. Mas também tem a questão, né, não só dos agressores humanos, mas às vezes de animais, de cachorros, né? Tem até um vídeo na internet que é muito conhecido de uma mulher que está no celular, né? Ela está lá na Espanha, o touro, né, o boi passa por ela e ela nem percebe, depois o touro volta e atinge ela, ou seja, ela está totalmente ali perdida. É uma ovelha, como se pode dizer, né? Então, o Atives também vai ajudar as pessoas que vão fazer o curso a ter essa mentalidade de estar sempre atenta, sempre naquele, né, naquele despertar de possível confronto com alguma coisa. Com certeza. Na fase cognitiva que eu falei há pouco, lá nós temos vários subtítulos, né? Para que a pessoa entenda esse panorama de defesa pessoal. Então, por exemplo, na fase cognitiva nós temos um princípio que chama princípio da leitura ambiental. O que eu vou fazer? Por exemplo, eu cheguei aqui, eu tenho que avaliar o cenário em que eu cheguei, quantas pessoas tem, quais as características de cada uma. Isso vai servir para você quando você for no restaurante, quando você estiver no meio de uma toreada, não sei se é esse o nome. Toreada. Quando você está na rua, num posto abastecendo. Aqui estamos aqui com o nosso... Qualquer dúvida, espanhol é com ele ali. Gostei. Então a leitura ambiental, ela vai te dar a percepção. E tudo isso são características que o indivíduo que começa a ativar, se eu vou usar esse termo, né, ativar suas capacidades, são físicas e cognitivas, ele vai estar lançando mão. Então, você sai da primeira aula e eu vou te passar esses princípios. Você começa a enxergar o mundo de outra forma. Tem uma coisa que eu falo sempre, que é, uma vez que você começa a enxergar o mundo pelas lentes da defesa pessoal, dessa expertise que eu tento despertar nas pessoas, isso não pode mais ser desvisto, né? Você não consegue mais desver, né? Porque... basicamente já vai fazer parte de você aquela... E aí algumas pessoas vão dizer, eu vou ficar neurótico. Não. Porque o mundo... Análise do ambiente. Eu tava pensando exatamente o mundo é ruim. E alguém duvida disso? Não. Dos males que existem no mundo? Eu acho que ninguém duvida. Então, você se preparar e estar apto a isso, não consigo ver isso como um erro. Com sabe? certeza, professor. E o enfoque, Você está sempre um passo à frente. O enfoque, né, nossa conversa aqui, né, seria o enfoque do público feminino, né? E o público feminino, assim, qual seria a questão aí desse enfoque? Por que razão desse motivo? A defesa pessoal, ela busca abraçar todas as pessoas. Mas os homens, em regra, né? É lógico que existem exceções, mas em regra, os homens foram agraciados com a dinâmica da testosterona. Então nós temos corpulência mais avantajada, a testosterona nos dá reflexos maiores, né, força muscular maior. Então se a gente for colocar nesse ambiente da fisicalidade, entre homens e mulheres, as mulheres, crianças e idosos, eles vão estar numa situação de vulnerabilidade física, certo? E essa é a regra, tanto é que a maioria dos crimes são perpetrados por homens contra as mulheres ou contra essas, né, abusos infantis, ou contra idosos, que é o caso de crimes patrimoniais, que o idoso,
O idoso ele não tem como rechaçar, certo? Só um minuto. Pode tomar, fique à vontade. Aqui é conversa, né? Aqui é uma conversa e tá muito bom o seu conteúdo. Conteúdo do bem, de qualidade. É isso que a gente quer trazer para vocês, pessoal. É essa conversa aqui, esse tipo de conteúdo, esse tipo de chamada que a gente quer ter para as pessoas da nossa cidade, enfim. E quem quiser nos assistir, todos são bem-vindos aí. Tragam seus amigos. Vamos fazer uma grande comunidade aqui e vamos implementar essa cultura, né? Tem uma pessoa aqui na minha rede social que ela está fazendo uma pergunta bem específica. Professor Pocinho, ela perguntou o seguinte: quais são os principais pontos fracos do agressor que uma mulher pode aproveitar durante uma situação de autodefesa? Isso vai depender muito da dinâmica. Porque assim, se a gente for... Eu vou já retomar a questão da vulnerabilidade, né? Mas a vulnerabilidade são pontos biológicos que homens e mulheres têm. A gente sabe bem. Glândulas mamárias são sensíveis para as mulheres. A genitália masculina no que tange as glândulas do escroto, né, dos homens. Então, o saco escrotal, né, eu ia dizer. Então, são vulnerabilidades que todos conhecem. O cara fazendo isso aí já é o escroto por inteiro, né? Só que assim, qual é o problema dessa temática que é muito explorada em filmes? A testosterona, ela dá reflexo nos homens, certo? Nós temos reflexo. Se você não for um cara extremamente idoso, você vai ter reflexos hábeis. E aí imagina que uma mulher tem essa tendência de querer acertar logo a genitália masculina, os testículos. Aí o cara faz um reflexo, encolhe o joelho. Quem treina Muay Thai sabe que bater... Inclusive eu tive uma fratura na canela treinando com um toquinho. Ele deu uma joelhada que era na minha cintura, como ele é menor que eu, acertou minha canela. Rapaz. Porque eu subi pra ajoelhar ele também. Quebrou o osso da minha canela. Eu tenho uma calcificação enorme aqui, eu nem sabia que tinha quebrado. Tive uma fratura, calcificou, eu nem liguei. Então perceba que isso... Imagina uma mulher tenta isso, ela já machuca o joelho. Eu tô acostumado a pegar porrada que a gente troca soco todo dia, né, na academia. Perfeito, essa sua colocação, né? Então, assim, ela já se lesiona. Sair agredindo na doida, né? Exatamente. Então, assim, se ela já é vulnerável, íntegra, né? Imagina ela vulnerável com o joelho machucado, mancando. Aí ela entra num grau maior de vulnerabilidade. Então, esses pontos, eles vão ser explorados a partir da dinâmica. Exemplo, imagina um caso de estupro, que naturalmente as pessoas vão cometer o estupro. Eu tô falando isso com base em oitivas que eu fiz, inclusive, de mulheres que sofreram esse tipo de agressão. Imagina uma situação de estupro em que a mulher está ali naquela situação de vulnerabilidade. Um outro princípio que a gente trabalha é o princípio da dissimulação. Então, por exemplo, o que o cara quer? Para que serve a ameaça e a agressão no crime de estupro? Para reduzir a resistência da mulher. O cara chega, aplica a determinada agressão, enforcamento, soco, ameaça com arma ou arma de fogo, arma branca. Uma vez que ele se desvencilha dessa resistência feminina, e ela geralmente está ali extremamente emocionada, né, fragilizada, aí começa o ato sexual forçado, certo? E nesse ato sexual forçado, ele tem que se desvencilhar das roupas. Então percebe que não é só uma questão de ponto fraco, é uma questão de oportunidade. A gente chama de janela de oportunidade. Então, olha como a defesa pessoal está toda entrelaçada. Para responder essa pergunta, que foi uma pergunta muito hábil, eu estou falando aqui de outros princípios da defesa pessoal. Falei da dissimulação, que é o quê? Em vez dela pegar 10 socos e de fato a resistência dela ser minada, ela pode, por exemplo, dissimular, fingir que já está extremamente fragilizada, mostrar que está à mercê do indivíduo, mas enquanto ela esperar a janela de abertura para poder agir. A janela de oportunidades, né? Entendeu? Então, por agir. exemplo, outra coisa, instrumentalidade. Eu indico alguns instrumentos que as mulheres podem usar no dia a dia. Então, por exemplo, uma caneta e nas vias respiratórias seria uma coisa letal. Agora, é lógico, ela é acompanhada de um protocolo de movimentos. Não é simplesmente você achar que vai perfurar e tá resolvido. As mulheres vão virar os Peaky Blinders, né? Exatamente. Com aquela giletezinha então, para poder... Você perceba que é um emaranhado de situações e você tem que aventá-las e a gente vai treinar para essas dinâmicas. E aí, pontos vulneráveis que qualquer pessoa tem, não só os homens. As vias respiratórias no pescoço, artérias braquiais, né? Que eles passam debaixo do braço. Essa pergunta que foi feita... A femoral, embora todo mundo lance, só um perdão para ti. Sim, pois não. A femoral que muita gente lança, imagina uma situação de estupro, você não tem acesso às pernas. Então perceba como você tem que se atentar à dinâmica da agressão, a oportunidade da situação, aos instrumentos que você possui ou não. Outro princípio é a instrumentalização do ambiente. Eu não tenho uma faca, eu não tenho uma caneta, eu não tenho nenhum objeto cortante. Eu fui arrastada para uma obra, por um indivíduo. Lá tem pedaço de madeira, pontiagudo, pedregulho. Então você vai ter que ter essa análise. Por isso que eu falo, é uma expertise de vida. A defesa pessoal é uma expertise de vida. Não é uma regra congelada, né? É extremamente necessário, né? Exatamente. Extremamente necessário mesmo. Só
para completar aqui a pergunta, você vai falando, vai surgindo várias ideias, né? Até peço perdão por estar lhe atropelando aqui. Mas é porque essa pergunta, ela denotou um certo interesse da pessoa que fez, né, em saber de forma específica como é que funciona a dinâmica do seu curso do Activis. Né? Então, se eu poderia falar como é que vai funcionar, porque eu já percebi que tem a fase cognitiva, né? Que talvez seja até a mais importante, porque você evita, de fato, o contato físico, evita a agressão, evita passar por situações ruins, só tendo a expertise de analisar o ambiente, né? E tem a parte já que você precisa realmente dessa habilidade de entender as aberturas, o momento, né? Você poderia falar um pouco, né, do que as pessoas vão aprender participando do seu curso ativo? Abre o Instagram do mestre, para ele ilustrar, que ele tem vídeos até bom para acompanhar aqui, perfeito. Ilustrar essa nossa coisa. Perfeito. É o Blacks, né? É o Blacks MMA, galera. Sigam Blacks aí, MMA. é o Blacks MMA. Perdão, Ok, André. mas pode continuar a Você explicação. pode só mencionar de novo a pergunta? Você Só um enfatizou? Ela perguntou quais são as técnicas que uma mulher pode utilizar quando está sendo vítima de agressão de um homem. Tem pontos fracos. Isso, né? E como funciona a dinâmica para que essa pessoa que vai fazer seu curso, ela possa lidar com essas possíveis situações, tanto na fase cognitiva como na fase física. Perfeito. O curso físico, ele tem uma dinâmica. O Activis eu estou colocando para que todas as pessoas em qualquer lugar do Brasil ou do mundo tenham acesso. E ao curso físico eu me atenho a esses princípios que alguns eu já estou citando aqui: fase física, fase cognitiva, de simulação, instrumentalização do ambiente, instrumentalização pessoal, dentre outros parâmetros. Mas o Activis, ele vai numa orientação além. Ele mergulha mesmo nessa parte. Por exemplo, a primeira fase do Activis é você fazer a leitura, que bem lembrou aqui o Hugo, sobre em que espectro você se encontra. Então, começa numa jornada de autoconhecimento. Em que espectro eu me encontro? Porque às vezes, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Tem muita gente que acha que é cão pastor. Por quê? Porque o cara treinou a vida inteira. O cara é faixa preta de jiu-jitsu. Ele acha que ele é um cão pastor. Tô apto a qualquer ameaça. O cara não conhece nada, por exemplo, de armamento. Ou trabalha até com isso e acha que... E também acha. É um problema que eu enfrento muito em alguns cursos que eu ministro. Que a pessoa acha que, às vezes, por ter uma situação ou estar em uma situação, ela se vale para qualquer mal. E, na verdade, por exemplo, eu tenho uma certeza plena. O Toquinho, que é o meu menor aluno, ele tem a capacidade, se ele quisesse, que não é da índole dele, matar 3 indivíduos armados com uma facilidade imensa. Por quê? Porque ele tem preparo, ele tem velocidade maior, astúcia, domínio das alavancas necessárias. Então, facilmente ele conseguiria fazer, né? Então... Mas sabia que o Toquinho é tão perigoso assim, né? Eu tenho que tomar cuidado agora que eu estiver... Mas é como eu falei, a índole dele não é pra isso. Vou deixar o Toquinho chateado comigo, hein? Essa falsa percepção de que você é um cão pastor e às vezes você está sendo uma ovelha. Então, a título de exemplo, até com homenagens póstumas aqui, a gente perdeu um grande ícone do jiu-jitsu há alguns anos, eu acho que já tem um ano, que foi o Leandro Lô. Não sei se vocês conhecem. Sim, mas o Leandro Lô, multicampeão, 8 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, ele entrou numa boate, e aí perceba que conhecimento técnico de artes, de modalidade de luta, ele tinha. Era inegável pelo currículo dele. Mas ele faleceu, por quê? Ele entrou numa briga, o cara era um policial, ele derrubou o cara, e aí ele ganhou a briga, mas o que acontece? Olha como a limitação do indivíduo, no quesito defesa pessoal, fez com que ele perdesse a vida. Ele derrubou o cara, imobilizou, e aí levantou e olha, fica na sua que eu fico na minha. Aí o cara levantou e deu um tiro nele. Ou seja, lembra que eu falei para vocês da leitura ambiental? A leitura ambiental eu vou avaliar cenários, indivíduos e situações. Certo? Então, cenário, ele estava numa festa, não é um ambiente muito confortável para você ficar à vontade. O indivíduo era policial e ele derrubou o cara, mas não fez a revista. Então, toda vez, que isso é um princípio, toda vez que você entrar, você vai ter que fazer essa leitura aprofundada. Inclusive, se algum cara discute comigo, eu não encaro o rosto. Eu já faço a leitura na linha de cintura, verifico. Se ele tiver uma pinta de policial, eu considero que ele pode ser. Né, que ele inclusive, exatamente. Inclusive, eu acho que então, uma das primeiras aulas que eu tive com o professor, o senhor falou pra mim, professor. Não sei se eu lembro, né? Você falou, você tá no confronto com uma pessoa, né? Tá lá assim. Não, cara, não quero briga. Agrediu, primeira coisa. Revista, olha ao redor se tem amigos que estão com aquela pessoa e evade-se. Exatamente. Né? Eu fiquei assim, lembrava que eu tinha dessa aula, mas é considerando o contexto. E pra mim foi muito... Perceba que não é um lance só de dar o soco, o cara caiu. Exatamente. Você pode imaginar ameaças múltiplas, por exemplo, esse cara tá com um amigo. Você pode imaginar ameaças bélicas, o cara tá com arma de fogo,
ou até uma arma branca. E isso mudou meu comportamento, professor, Então- porque eu tinha mania, por exemplo, eu sempre... Hoje não, né? Hoje eu tô mais reformulado e consciente, mas quando eu era mais jovem, eu tinha mania de jogar futebol e ficar encarando, peitando um ao outro, Não, assim, como dois isso galos aí- de briga, entendeu? Numa situação dessa... A gente, isso aí, do ponto de vista da defesa pessoal, é bobo até. É o pior comportamento bom, possível. Você se arrisca, né? Você, porque você já se torna-se expõe. vulnerável, né? Tem um princípio que ele é muito usado no combate com facas, que ele chama quem controla a distância controla o combate. Eu nem preciso explicar porque para faca isso é importante, né? Então, nesse princípio, você vai entender que a aproximação é uma fase, você não pode... Lembra que é o primeiro princípio, quando eu ensino boxe para vocês, o primeiro fundamento é a distância de segurança. Então, eu não posso, por exemplo, me aproximar do cara para encarar e falar, e o que tá me olhando? Não, isso aí é absurdo. Então, primeiro você... Outro brocado que não é meu, né? Mas é do CAT, na verdade do COI, o lema do COI, são pessoas que eu treino também, eles falam ser e não parecer, né? Ser e não parecer. Então você tem que ser perigoso, mas não tem que parecer perigoso. Então por que eu vou te peitar e dizer, você tem noção do quem tá falando? Não. O que você vai fazer? Você vai, não, irmão, calma, mano, que isso? Desculpa, tá? Não sei o que. Ou seja, eu recuo. Se isso não resolver, que é um comportamento moral que você vai estar incitando no seu pretenso algoz, né? Se isso não resolver, aí vem a regra do primeiro toque, ou do primeiro rechaço. O primeiro soco seja o seu. Tem que ser o seu. Tá bom? Pelo menos isso eu tava Porque, certo. por exemplo, você não tem domínio de qual é o objetivo daquele indivíduo. Você não sabe o que se passa na cabeça dele. Sabia. Né? Isso eu não sabia. Tem que ser Porque primeiro nosso. Inclusive, o pra contrário, atuação. né? Pois é. Ficar peitando também os caras, assim, Não, no você futebol, foi uma não. pessoa tranquila. Mas perceba, olha, aí vem a diferença do que é jurídico ilícito e do que é sobrevivencial. Exatamente, é isso que Porque se nós formos pensar, e não tô falando que essas coisas têm discordância uma com a outra, mas é uma confusão que me trazem frequentemente, que é a pontuação aqui do Hugo. A gente acha que para rechaçar uma ameaça, a gente tem que sofrer a primeira agressão. Só que, se a gente for olhar o conceito de legítima defesa, ele fala da iminência da agressão, ele não fala da agressão propriamente dita. Perfeito. Então nós não precisamos, eu vou deixar o cara, por exemplo, se for uma faca, eu vou esperar ele me dar a primeira estocada para depois eu ver. Não, isso é absurdo. Porque a ideia da lei é primar pelo bem jurídico vida em toda a sua amplitude, né? Eu não tenho que... Não, eu Tem que usar os meios de forma moderada. meios de forma moderada. Aí a gente vai falar da moderabilidade da defesa pessoal sempre. Se vocês quiserem entrar nesse campo, a gente já pode. Com certeza. Não, a gente, assim, até para seguir aqui a nossa conversa, isso é porque realmente há uns detalhamentos muito importantes nessas questões. A conversa vai embora, né? É um tema amplo. Assim, nessa parte mesmo, existem aspectos legais na ação de quem se defende, por exemplo, como a gente já pegou, né, essa parte jurídica, né? E existem algum tipo de limite, porque também você tem que saber responder à agressão, né? Você também não pode chegar a um soco e você E tem a questão da moderação também, porque você veja bem, né? Um soco de uma pessoa que é leiga não é igual um soco de uma pessoa que é profissional. Exatamente. O potencial lesivo de O um potencial lesivo profissional é bem muito maior. Né? Então, como utilizar a legítima defesa? Como utilizar a defesa pessoal dentro dos limites da moderação para que se encaixe dentro desse molde jurídico de legítima defesa? Exato. Essa é boa. É verdade. Essa é boa. A legítima defesa, que a defesa pessoal ela é um instrumento da legítima defesa, ela é prevista em lei. A gente tem ali o artigo 23 e alguns artigos seguintes que tratam da legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e o estado de necessidade, que já se aplica a situações que você não deu causa, né? Mas basicamente... Excludente de culpabilidade ou de... Não, De licitude. Tipicidade, né? De licitude. Ou seja, retira a licitude do fato. Então, por exemplo, se eu atirar em alguém, aquele fato, embora se ocupe de um tipo penal, que seria... Agora, tipo, não é ilícito. Vai ser típico, mas não ilícito. Porque, por exemplo, o que vai tirar a ilicitude desse fato? Por isso, excludente de licitude. É que, por exemplo, vai estar abarcado por uma dessas situações. Só que uma das necessidades é a moderabilidade. A título de exemplo aqui, para as pessoas em casa entenderem, para tirar do juridiquês. Eu posso, por exemplo, atirar de volta. Vou usar o termo aqui atirar, porque todo mundo entende esse confronto bélico, né? Sim. Então o cara atirou em mim, eu atirei de volta, eu alvejei o cara. Pronto. Eu fiz neutralizar a ameaça, aí vem o princípio da neutralização que eu falei no começo, né? Sim. A ideia de neutralidade. Neutralizei a ameaça, então não há por que eu transformar aquilo em vingança, né? A pessoa está neutralizada já e mesmo assim você continua aí já passa a ser uma agressão, né? Você não está se defendendo mais. Como esse campo é uma linha tênue, porque, por exemplo, um dos casos muito malucos
malucos que eu estudei na época da graduação foi a situação de uma situação entre um militar, que os dois eram um casal homoafetivo, e uma patente mais alta, namoravam um soldado, algo do tipo, e no caso dele, consideraram uma legítima defesa. Eu não lembro se o caso era nacional ou se era de estrangeiro, mas eles brigaram o cara veio com arma de fogo para matar o soldado, né? O coronel, salvo engano. E o soldado se defendeu com uma faca de cozinha. E aí ele abraçou o coronel, abraçou o braço com a arma, então para ele perdeu a empunhadura e a mira, ficou na curta, e ele esfaqueava ele como podia, pelas costas, abraçando. E nesse quesito foram inúmeras facadas, eu não vou citar aqui um número para não ser leviano, considerou-se a legítima defesa, porque enquanto havia vida e a possibilidade de puxar o gatilho, né, era só direcionar e puxar, a vida dele corria risco. Assim, também, o direito penal, ele leva muito em consideração o dolo. Né? Nesse caso, não houve o dolo de ele querer realmente matar. O dolo principal era de se livrar da iminente ameaça. E ele usou as armas que tinha naquele momento, era a faca, que algumas pessoas consideram até menos vulnerável, mas eu considero mais vulnerável do que a arma de fogo, no curto espaço. E aí ele usou o que tinha. Então perceba que essa linha é muito tênue, né? Eu sempre falo que você tem que pegar a linha do bom senso. Agora imagina um cenário aqui em que o melhor instrumento é a neutralização pela fatalidade. Você vai matar literalmente o indivíduo. Mas, por exemplo, imagina um cenário que uma mulher é sequestrada, ela é levada para um ramal. Ela não sabe onde ela está, ela não sabe quem é esse indivíduo e ela não sabe que instrumentos ele tem em desfavor dela. Então, você acha que ela tem que fazer... Não, dei um mata-leão aqui, ele desacordou, mas já ele vai voltar enquanto eu corro. Não, porque você não sabe onde você está. Então, nesse caso, você pode, e juridicamente, eu acho que qualquer juiz e até promotor que goze de uma mentalidade sã, não vai querer condenar uma mulher que está nessas condições de vitimização para, sabe, garantir o seu apreço pelo garantismo penal, né? Então, no caso, ela tem ali as armas, né, para se defender e fazer o que é necessário para se desvencilhar e sair viva dessa situação. Então, é uma linha muito tênue. Eu sempre falo que o caso concreto às vezes vai dar. Nas alunas, eu sempre peço exemplo. Já passou por alguma coisa? Me conta. E eu explico para ela todo esse âmbito. E aí, ou seja, o curso ele compreende também essa parte jurídica. O aspecto cognitivo do curso é extremamente importante. Mais importante. Porque você evita, né, chegar a esse ponto de confronto, né? Você cria uma astúcia, né, uma perspicácia. Você cria a análise do cenário, análise do ambiente, né? O que realmente está acontecendo ao teu redor, porque você está também sendo observado, as pessoas estão te observando, o que tu está fazendo, há uma análise das pessoas, então é importante a gente sempre estar atento, né? E assim, também como até o Adriano estava comentando agora, às vezes aspectos emocionais e pessoais, né, eles podem atrapalhar nesse sentido dessa análise. Há algum tipo de orientação nesse sentido de você também tem nessa parte do desenvolvimento pessoal, né, e entra também, perfeito, né, amigo? Que é para você ter esse desenvolvimento e você também começar a se observar, não só a análise do ambiente, mas se observar e ver que aspecto realmente tu pode mudar para poder também, né, utilizar a defesa pessoal. Seria essa pergunta. Perfeito. Quando eu falei há pouco do Ativice, né, eu falei que no primeiro núcleo ali a gente vai trabalhar justamente o reconhecimento. Então, você vai entender se você é lobo, ovelha ou cão pastor. Onde é que você se encontra nesse espectro? Não necessariamente vai ser um engessadamente. Mas conhecer a si mesmo, né? Sun Tzu, né? A si mesmo. Exatamente. Então, por exemplo, nessa situação, eu posso avaliar os ambientes, eu posso entender as situações, mas se eu for uma pessoa que fica extremamente nervosa com qualquer coisa, é o meu nível de adrenalina, que é a questão fisiológica da defesa pessoal. Meu nível de adrenalina suba tanto a ponto de, por exemplo, tem gente que desmaia quando fica nervosa demais, né? Então, o que acontece? Conhecer-se aí, dosar as emoções, né, equilibrar as emoções, já é uma jornada de autoconhecimento, como eu falei, né? É o primeiro passo no ativo. Se eu vou primeiro entender onde eu me encontro, se eu tenho algum preparo, a minha corpulência física importa, né? Por exemplo, eu posso usar, se eu sou um cara gordo, eu posso usar o meu peso para neutralizar alguém. Se sou uma pessoa muito pequena, eu posso usar o meu peso para me esconder ali nos movimentos de guarda, né? Que são questões bem práticas, eu não consigo exemplificar aqui, né? Mas, ou seja, você conhecendo as suas capacidades, você vai poder se desvencilhar. Outro ponto que a luta vai infringir em você, né? Vai criar em você, fomentar, é a capacidade de você ter reflexos melhores, controlar mais as emoções,
de você também desenvolver autoconfiança, que isso aí as mulheres desenvolvem muito. Eu já ia chegar nesse ponto, professor. A Larissa, eu brinco, né, que a Larissa é a minha aluna que me ajuda a ministrar os cursos, é a que tá comigo naquele vídeo de divulgação. E eu... Está com outra aluna aqui também, né? Dona Lene tá só ouvindo a conversa. Está com outra aluna aqui. A Larissa, no curso, eu brinco com as meninas que eu falo assim, ó, do ponto de vista para um leigo, a Larissa, ela é inestuprável, entendeu? Porque o leigo, agora, lógico, se for um outro praticante de modalidade, a gente dificulta. Mas aí entra a questão da instrumentalidade. Porque ela tem o jiu-jitsu muito forte. Né? Ela faz treino de jiu-jitsu comigo e com os outros atletas profissionais, alguns de nível mundial, né? Então, essa parte da análise de cenário. Sim, ela já conhece bem porque está ouvindo reiteradamente. Então, dificilmente ela vai se colocar numa situação de estupro. Mas se ela se colocar, ela tem ferramentas para se desvencilhar. Entende? Então, essa autoconfiança, ela vai acompanhar a mulher para onde ela vai. Autoconfiança, isso vai ajudar ela em diversos fatores, né? Psicológicos e físicos, né? Naturalmente, você se apaixona pelas suas capacidades e você quer treinar cada vez mais. E aí entra a ideia do nosso amigo do Shapes, que é ficar igual o Hulk aqui, ó. Que você consegue ver o quão capaz você é. Né? A gente vê isso até na musculação, por exemplo. O que mantém você na musculação é o resultado. Quando você vê que você está desenvolvendo capacidades que você antes não imaginava que tivesse, você fica cada vez mais motivado e aí aquilo que gera só disciplina vira gosto. Então a defesa pessoal é uma questão de autoconhecimento, de desenvolvimento, né? E professor, eu queria muito tocar nesse ponto porque existem pessoas, principalmente mulheres, né? Por isso o enfoque, né, de defesa pessoal no público feminino. Existem mulheres que já foram várias vezes assaltadas, várias vezes já foram agredidas, às vezes vítimas de violência doméstica. Né? E a gente tocar nesse ponto do resgate da autoestima da mulher através da atividade física, através da defesa pessoal é muito importante. Né? Eu queria que o senhor falasse para as mulheres que hoje talvez estejam nos assistindo, né, qual a importância delas, principalmente das que já passaram por essas situações, de fazer o seu curso. Perfeito. Na jornada de autoconhecimento, entendendo em que passo eu estou, né? Por exemplo, eu sou uma ovelha hoje. Eu não sou violada só fisicamente pelo meu companheiro. Eu também sou violada emocionalmente. A Lei Maria da Penha, ela retrata nessa situação da violência emocional ali, né? Então, às vezes, a ajuda de uma terapia pode propiciar esse desenvolvimento dela. Mas, entenda-se que, por exemplo, para quem já teve algum problema psicológico e teve que tomar remédio, lembremos-nos que a medicação, ela é resgate. Ela não é a regra. A medicação entra para tirar você do ponto mais crítico, né? Se for o caso de uma depressão, por exemplo. Mas o que sempre eles recomendam? Você vai procurar uma atividade. Geralmente, procuram te fazer boxe, ou seja, até mesmo enquanto o resgate da mulher na condição de vítima, de defesa pessoal, emocional, em todos os fatores que se possa ser vítima, o esporte ele vai te trazer para uma zona de preparo emocional, físico, né? Então vai trazer todos esses benefícios à mulher vítima de violência doméstica. E outra coisa que ela vai acabar agregando a ela é a noção, porque ela vai estar conversando com outras pessoas. Se for, por exemplo, um professor como eu que vai instruir ela, eu vou trabalhar muito a parte, por exemplo, de que determinada conduta é errada. Hoje tem umas coisas tão absurdas sendo levadas que daqui a pouco a gente vai discutir se a mulher tá certa ou tá errada em apanhar do marido. É claro que é errado. Não interessa qual seja a discussão, se houve infidelidade ou não. Ninguém tem não há justificativa alguma. Justificativa aqui. Mas ela fez. Não há justificativa. O que você tem que partir desse ponto é esse, certo? De que os seres humanos, independente de serem homens ou mulheres, eles se devem respeito. Por que o enfoque é sempre em favor da mulher? É porque a regra é que as mulheres são mais vulneráveis no quesito físico e por conta disso elas sofrem mais agressões. Então, assim, eu vou até compartilhar aqui com o público, né, um pouco sobre a minha história, que também tem uma parte que fala muito dessa importância da defesa pessoal. Eu cresci num ambiente com muita violência doméstica. Não violência relacionada a meus pais, meu pai ou minha mãe, mas eu tinha uma tia que sofria violência doméstica do marido, né? Toda vez que ele bebia, ele ficava muito agressivo, e a gente passou um inferno enorme. Durante, assim, um inferno que permeou e que atingiu toda a família. Era um choque. Toda vez que ele bebia, ficava aquela atmosfera, aquele peso. Sim. Pô, esse cara, né, vai vir de novo, vai agredir, vai brigar e tal. E a gente cresceu nesse tumulto. Quando eu e meu irmão, a gente ganhou um pouco mais de altura, né? Um quebrou a cabeça, outro deu umas facadas. E rapidinho o cara parou. Ou seja, deixamos de ser ovelha. Deixamos de ser ovelha. Eles tomaram uma atitude. E a partir do momento que deixamos de ser ovelha, o agressor, que era o lobo, passou a nos respeitar. E parou de fazer isso, né? Graças a Deus, hoje em dia, a minha tia já se livrou dele, né?
Ele, inclusive, é uma ótima pessoa quando está sóbrio, mas quando bebia, infelizmente, se tornava um monstro, né? E a gente cresceu nesse ambiente, né? Para mostrar para as mulheres a importância de você fazer uma defesa pessoal, né? Para que você dê mais segurança emocional para sua família, mais estabilidade, né? E todas essas outras coisas aí. Isso entra porque, assim, os lobos, né? Vou usar aqui, a gente está falando dos agressores em violência doméstica. Os lobos, eles têm vários padrões, né? Eu não posso enquadrar um mesmo agressor da mesma forma. Exemplo, vai ter um agressor mais ameno, que ele tenha coragem de bater na mulher, mas uma vez que ela vai à delegacia, e aí é ao ponto da iniciativa dela, ela foi à delegacia ou denunciou, já é um ato de coragem, sim, né? Um ato de dela deixando de ser ovelha. Ela foi e o denunciou. Esse cara tem tanto medo da polícia, dos processos e todo o arcabouço jurídico que pode recair sobre ele, que ele fica... Você vai ver muito isso, né? A galera que trabalha na área vê muito do cara lá, não sei o que, se justificando, morrendo de medo. Pronto, ela já resolveu. Só que existe aquele agressor que ele é um pouco mais destemido, que ele vai dizer, foda-se, desculpa o termo, né? Mas não liga, não liga. Ou seja, existem níveis, né? Níveis de crueldade dos indivíduos. E a maioria é mesmo inconsequente, né? E aí vai ter aquele cara que, tipo assim, vai ter medida protetiva, vai ter isso, vai ter aquilo, e ninguém vai ter uma polícia na porta o tempo inteiro. Então, é o caso do vídeo que eu salvei hoje. O cara simplesmente pegou uma arma de fogo, foi atrás da mulher e ele executa ela friamente. Então, considerando esses níveis, perceba que você, quando deu o exemplo, deixou de ser ovelha, porque até então vocês aceitavam calados, você virou cão pastor, o lobo te respeitou. Ele não vem mais atrás do rebanho, entendeu? Então, da mesma forma, tem. Por que a defesa pessoal ela vai importar nisso? Porque ela vai instruir a mulher emocionalmente, tomar as medidas jurídicas possíveis, mas ela vai resguardar a mulher no âmbito pessoal. Ou seja, essa execução aqui eu faço logo uma análise estratégica. Tem como ela se defender, professor? O cara vem com sempre tem solução. Sempre tem. O que você precisa é aventar as saídas. Então, por exemplo, ela espera o agressor chegar até ela, e ela enxerga e ela começa a verbalizar com ele. Fala assim, para com isso, tudo de novo, para com isso. Então, enquanto ela está discutindo, ou seja, o treino ele vai te criar uma velocidade de raciocínio. Você não vai esperar para ver. O cara vai te agredir mais uma vez, então entra, tranca o portão. Não tem tranca, sobe, bate na porta de alguém, se esconde atrás de um carro. Você tem os instrumentos de defesa pessoal, que são os que eu recomendo em curso, e aí eu falo da legalidade deles, da possibilidade de uso e tal, né? Você tem esses instrumentos? Então entra na parte física, né? E o curso trabalha com esse raciocínio, todo raciocínio, entendeu? Para você essa preparação psicológica, perceba. Ou seja, como eu falo, não dá para desver. Mais friamente com o caso. Não entendo. E é importantíssimo, né? Aqui a gente apoiar, né? Vá, denuncie, né? Vá, busque seus direitos lá. Não deixe de fazer isso, pois não existe justificativa alguma para uma mulher, né, ser tocada dessa forma por um homem, né? E por isso que é tão importante esse assunto hoje aqui, que o nosso mestre trouxe pra gente, né? Pra gente, né, pegar essas mulheres também e trazer, orientá-las, ajudar, né, na nossa parte, né, o que a gente pode, que é isso que a gente quer divulgar, conteúdo do bem, que as pessoas, né, se sintam bem à vontade com o que a gente está falando. E também despertar para a real importância do tema. Né? Eu acho que isso aí deveria ser um assunto que deveria ser tratado, inclusive, nas escolas, dentro do âmbito escolar e acadêmico. Muito bom. Né? Porque é uma questão de sobrevivência. Protege o nosso maior bem jurídico, que é a vida. A vida. Nós, todos aqui, nós saímos de uma mulher. Então, é importantíssimo a gente ter consciência disso. Você foi poética, né? E você trazer isso para as escolas, trazer para as adolescentes, né? Trazer esse tipo de orientação, principalmente essa parte, né, que eu achei assim muito importante falar dessa parte cognitiva, que é análise de cenário, análise do que está acontecendo ao teu redor, quem são essas pessoas, porque a vida ela vai te trazer um monte de coisa, cara, um monte de coisa. Então basta, né, você criar esse tipo de raciocínio para fazer esse tipo de avaliação, então torna-se importantíssimo, né, meu amigo? Então o nosso mestre está aqui com a gente, né? Arrebentou. Bora ver se tem perguntas do pessoal. Será aí que público, tem aqui? Assim, quanto tempo dura o curso? Tá aqui. Acho que era isso aqui. Quer ver? O curso de defesa pessoal, como eu falo, né? Eu vou passar de forma meio corrida esses princípios e em seguida eu mostro uma parte prática. Então a duração do curso são 2h30, né? Das oficinas que eu faço fisicamente aqui. Já o Active-se, eu acompanho uma mentoria, né? Então, uma mentoria em que eu vou acompanhar cada aluno
durante 8 passos, né? Eu não me atrelo tanto a essa parte de horário, porque eu quero desenvolver nele. Cada passo. Exemplo, Chegar. a forma em que eu consigo te orientar é um tempo para você entender os processos. Pro Adriano pode ser É outra. um trabalho extremamente personalizado para todas as pessoas exatamente. que adentrarem no curso. Exatamente, aí eu vou orientá-las nesse sentido. Então, por exemplo, a gente fala de defesa pessoal, a gente pensa logo em elementos físicos, técnicos e tal, mas eu falei para vocês da percepção. Você quer ver uma coisa interessante na defesa pessoal? Quem aqui sabe dirigir de forma emocionante? A autoescola não te ensina isso. De forma? Emocionante, assim, eu tô dizendo para você fazer de forma quase como um piloto de corrida. Tá. Você entende? Tava pensando em outro aspecto. Né? Não. Esqueça esse aspecto aí. Mas, tipo assim, de forma agressiva, eu vou dizer. As pessoas não acham que não precisam disso, mas eu vou te passar aqui um cenário hipotético. Imagina que você tá andando na rua, tem um tiroteio em um lugar qualquer e o teu companheiro é alvejado. Aí, por exemplo, nos cursos que eu ministro para a polícia, a gente tem lá a fase do APH de combate, que eu recomendo um amigo que tem essa capacidade, eu não tenho, né? Eu não sou instrutor dessa modalidade, mas não sei se eu posso citar aqui, eu citar o amigo o Peixoto, né, do Caveira 41. Peixoto, Caveira 41, hein? Tem que trazer melhor ele clube aqui, de viu? tiros aqui do Amazonas. Trazer ele pra mim, a história é foda, é o melhor clube de Manaus. Olha, né? mano. Traz Ele é o traga melhor, um cara aqui que é um grande amigo. Tá programado a gente ir lá. É meu aluno. Também vamos lá. Vocês não se arrepender. Vai lá também. O melhor estande de Manaus, sem dúvida. O cara é muito capacitado, ele é caveira formado, né? Caveira, então, um cara extremamente preparado para ajudá-los. Abraço, Peixotão. Tem a melhor instrutora de Manaus, que é a Lia, a esposa dele. Então, assim, os dois, vocês vão estar muito bem assistidos. Mas ele ministra o APH de combate. Mas o que é o APH de combate? Você dá aqueles primeiros socorros que vai evitar que o teu companheiro, por exemplo, morra por hemorragia, né? Então, perceba que dirigir rápido e você ter o raciocínio na fase cognitiva de levar essa pessoa até o hospital certo, porque, por exemplo, foi alvejado em determinado lugar, você se desloca ao Hospital da Alvorada, aí você desce do carro, vai na recepção, ou seja, você está perdendo tempo e a pessoa está sangrando. Percebeu que o raciocínio certo, as atitudes certas e a direção certa vão poder salvar ou não aquela vida? Você faz essa análise toda, né? Perceba que vai muito além. Então, no Ative-se, eu vou acompanhar a pessoa nesses passos. Por exemplo, como é que eu me comporto no ambiente aberto? Quais as situações possíveis no ambiente aberto? Olha o que aconteceu em Israel agora. As pessoas estavam numa rave, ambiente aberto, os caras desceram de paraquedas, é o cenário mais inusitado que você pode imaginar. E abriram fogo, um massacre. E aí, cadê o preparo? Onde eu me abrigo? Em que situações eu faço? Que tipo de armamento é esse? É fuzil? Perceba que a defesa pessoal ela vai conglobar tudo. Então, acima de tudo, o Ative-se ele é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade. Ele vai além do curso físico que eu ministro, mas o curso físico já é um grande passo. Mas o Ative-se ele vai para transformar você em cão pastor. Ponto. Certo? Ele vai ativar as suas capacidades. Mestre, e assim, é muito comum as pessoas confundirem o Krav Maga com a defesa pessoal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a distinção entre essas duas modalidades. Existe um indivíduo chamado Imi Lichtenfeld, né? Lichtenfeld. Ele foi o criador do Krav Maga no âmbito de Israel, né? Essa modalidade nasceu lá. Ele foi das Forças Armadas de Israel. Eu acho que ele nasceu em Budapeste, mas antes ele era bem velhinho já, né? Então, acho que em 1910, eu posso estar errando aqui. Mas ele criou essa modalidade, ele era um praticante de várias modalidades, inclusive de modalidade de fisiculturismo, essas coisas. Era um cara bem voltado para o esporte. E pelo conhecimento dele prático e bélico, né, de Forças Armadas, ele foi desenvolvendo uma técnica. Eu diria que hoje eu presto esse mesmo serviço hoje, só que não aos olhos do Krav Maga, porque uma coisa que eu diferencio muito, que muda de um professor para o outro, é a visão de luta. Né? A visão dele de luta era voltada à realidade de Israel. A realidade de Israel. A realidade de Israel é o quê? É um país em guerra, né? Religiosa, guerra etiológica ali, né? Em vários âmbitos. Em vários aspectos, eles vivem um confronto ali já de centenas de anos, né? Se a gente for pensar mesmo desde a parte bíblica, né? De filisteus brigando pela terra, é bem mais antigo do que hoje estão pregando. Mas, enfim, então, considerando aquele cenário, ele criou uma metodologia que se volta a instruir as pessoas a se desvencilharem disso. Então, por exemplo, Krav Maga, você pode, por exemplo, aprender a desarmar um cara com fuzil. Mas quando que um cara vai chegar com fuzil? Olha o que aconteceu agora. Percebeu? Então não dá para você desdenhar as possibilidades aventadas na defesa pessoal. Então eu diria que o Krav Maga, ele é a espécie do gênero defesa pessoal.
E aí você vai ter várias frentes de defesa pessoal. Tem um profissional... Defesa pessoal é uma coisa mais ampla e o Cávio Magás está inserido dentro desse contexto. Exatamente. E o professor analisa o contexto da nossa cidade aqui para também buscar também, tipo... como lidar com o galeroso que passa e bate o celular e sai correndo. Por exemplo. Eu considero as regionalidades e mais a nacionalidade brasileira. Por exemplo, no meu curso, é o problema de eu estar conversando com um amigo do Catar. Ele me explicou que existem limites jurídicos lá que não vão fazer sentido às propostas que eu levo, né? E aí eu estou ajustando para isso. Mas, no caso do brasileiro, que eu conheço a legislação penal, conheço um pouco a legislação de atuação policial, então eu trabalho com as polícias, então eu trabalho nessa situação. Eu conheço aqui os limites jurídicos da legítima defesa, então eu oriento os alunos nesse sentido, para entender o que é moderabilidade na legítima defesa e tudo mais, né? Essa seria a forma de eu nacionalizar o curso, né? De transformá-lo adequado ao âmbito nacional. Um fato que eu levo muito em consideração, e a gente sempre tem que olhar esses aspectos regionais ou nacionais, é, por exemplo, o Amazonas. O Amazonas, quando eu estou ensinando a defesa pessoal para policiais, que eu chamo de trabalho tático operacional, eu vou fazê-lo entender que, cara, você está morando na região do Brasil que mais tem praticantes de jiu-jitsu. Geralmente projetos sociais. Então você imagina o que é você achar que porque você está armado, você está em superioridade a esse cara que pode te desarmar em 1 segundo. Entendeu? Então a gente vai trabalhar já com essa perspectiva do cuidado maior, e aí lógico vão ter sinais, mas nem sempre vai ter sinais. Por exemplo, sou faixa de jiu-jitsu e pratico há muito tempo, minha orelha não é estourada. Então não é uma leitura que o cara pode fazer de mim. Mas quando se pode fazer essa leitura, você já toma uma cautela. Ou seja, esses aspectos físicos regionais a gente vai considerar também, né? Porque são elementos da fase cognitiva em que eu vou olhar ali na leitura ambiental. Perfeito? Perfeito. Bom, o papo, né, tá super agradável aqui. Como eu falei pro professor, ele vai falando de defesa pessoal, a gente vai pensando em várias perguntas, né? Sim. Várias coisas. E a gente, infelizmente, tá chegando no fim do podcast. Eu queria saber do professor se tem alguma pergunta que a gente deixou de fazer que o senhor gostaria de responder pro público. E acredito que também desmistificamos muito essa questão da defesa pessoal só na questão de você ter que trabalhar fisicamente, mas sim é uma questão... Mas na questão da mentalidade. Né? Assim, de você a mentalidade é o mais importante. Então né? é isso. A mentalidade ela te desvencilha de muitos, né? Qual deixa pra gente, professor? Eu não tenho nenhuma pergunta que eu acho, até porque eu não consegui me ligar assim, né? Mas o que eu acho que seria aqui uma recomendação interessante? Abraçar mais essa visão da necessidade da defesa pessoal. As pessoas desmerecem e desdenham muito um tema de tamanha importância. Então, quando eu estou fazendo esse trabalho aqui, eu estou muito mais preocupado, né, para além de qualquer ganho comercial, eu estou muito mais preocupado que homicídios, né, feminicídios não ocorram, né? Eu estou muito mais preocupado que mulheres comecem a mostrar essas... Eu vou usar uma palavra que as pessoas hoje gostam muito, né? Empoderamento, né? Então, empoderamento vem a partir de uma mudança de atitude. Então, só de você se prontificar, como é que eu vou dizer? Se firmar, né, no conhecimento ou na postura, isso já impõe um respeito, né? Então... Quem quiser, vou deixar aqui, o curso vai ser ministrado dia 14, tá bom? Um valor acessível, o curso físico, vai ser lá na sede da academia, tem 3 horários para quem quiser, tá bom? Eu também ministro de forma pessoal sempre para 2 amigas, eu nunca ministro para mulheres sozinhas, ministro para amigas, né, ou turmas de até 6 mulheres, quando fora do âmbito das oficinas, né? Então, vocês podem estar entrando em contato pela Black MMA, o professor Diego, que é meu braço direito ali, coordena. Se vocês quiserem entrar em contato pelo curso Ative-se, tem a bio no meu Instagram, e vocês podem estar com conhecimento do curso Ative-se. Eu vou fazer o primeiro evento de lançamento, é gratuito, então vocês podem estar assistindo, né, entendendo mais ou menos quais são os processos, e o conhecimento mais especificado eu vou dar numa mentoria privada. Mas quem assistir o ao vivo, né, que é o evento gratuito que a gente vai fazer, já vai entender bastante coisa, assim como eu sei que quem assistiu aqui a live abriu um pouco os olhos sobre o que é defesa pessoal, né? Olha, a Ana Carla acabou de falar, pena que não é aqui em Recife. Mas ele vai pra... Mas o Ative-se pela... Ana Carla, você pode estar entrando no grupo do Ative-se, né, que é um grupo de WhatsApp, lá eu vou começar as orientações. A distância hoje não é mais um problema, é o que eu estou tentando resolver. E aí o meu último pedido, a minha deixa
mulheres, né? Não fiquem à mercê da violência, não se deixem levar pelo aquilo que vocês entendem como incapacidade. Eu garanto que vocês têm capacidade, como todas as pessoas têm capacidades físicas, eu me refiro às físicas, porque cognitivas vocês têm. Então, o que vocês vão fazer é aprender a utilizá-las. Vão ativar as capacidades, por isso o nome Ative-se, tá bom? Eu espero que algumas de vocês entrem em contato, vai fazer diferença na vida de vocês, eu tenho certeza. Então essa é a minha deixa. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Olha, agradecemos muito. Que coisa informativa, coisa boa, de qualidade. Muito obrigado. Ficou curto o tempo, né? Ficou curto o tempo, né? Ficou curto o tempo. Realmente eu fiquei muito feliz, né? Tanto pela amizade que eu tenho pelo professor, mas também pelo conhecimento que foi passado. Fico muito E grato com certeza pelo vai ajudar muito a coletividade, muitas mulheres, né? E quero deixar aqui, né, um convite para que vocês participem, né, do podcast, que vocês mandem mensagem, comentem o vídeo, assistam no YouTube quando ele for postado e que entrem em contato com o professor, porque eu tenho certeza, sendo aluno dele, que o que não vai faltar é dedicação, né, e entrega de conteúdo, entrega de mentalidade, entrega de disposição, de energia, porque o professor é nota 10. Isso aí, é o nosso verdadeiro Naldo. Não se esqueça. Obrigado a todos aí por terem participado da live, muito grato a todos. Vamos continuar ainda fazendo esse conteúdo do bem, conteúdo de qualidade para vocês, com muito amor e carinho sempre, né, meu amigo? Show de bola. É isso aí, ó. Mano.